Esse sinal vai marcar a hora oficial do Brasil, 9h30, mas nós vamos a Londres, onde é um pouquinho mais tarde, para falar com o Felipe Killing. Oi, Killing, boa tarde para você. Olá, Edu, grande abraço a você, ao Pedro, aqui 12h30. Tudo bem. Vamos falar de África hoje, é isso? A África do Sul, né, que cancelou a vacinação com a vacina de Oxford por causa da variante do vírus. Como é que isso está repercutindo aí na Inglaterra, na Europa? Quais as informações que você tem, Killing? Olha, Pedro, essa é uma notícia que não caiu muito bem aqui na Europa, evidentemente, né? Os cientistas já imaginavam que cepas pudessem aparecer mais resistentes à vacina, mas talvez apareceu antes do que muita gente imaginava. O mundo está começando agora a campanha de vacinação contra a Covid-19 e a vacina Oxford AstraZeneca é a principal aposta de muitos países porque ela é mais barata, mais fácil de ser armazenada e distribuída e também pode ser produzida em larga escala. E existe o medo, claro, de que outras variantes possam aparecer nos próximos meses. Então, a farmacêutica AstraZeneca já disse que está trabalhando em uma outra vacina que será eficaz contra essa variante sul-africana e que estará disponível a partir do outono aqui no hemisfério norte, portanto, setembro. Essa pesquisa na África do Sul é preliminar, mas contou com mais de 2.000 voluntários com idade média de 31 anos e essa pesquisa concluiu que a vacina Oxford AstraZeneca não é eficaz contra casos moderados e leves da Covid-19 causados por essa variante sul-africana. A AstraZeneca afirma que a vacina ainda é eficaz contra casos graves dessa cepa encontrada na África do Sul e que mantém a eficácia contra outras cepas, como a encontrada aqui na Inglaterra, por exemplo. O ministro da Saúde da África do Sul disse que o estoque que eles receberam de 1 milhão de doses do Instituto Serum na Índia, da vacina Oxford AstraZeneca, ficará guardado. Eles vão aplicar vacinas da Pfizer e também da Johnson & Johnson nos profissionais de saúde da linha de frente. E aqui no Reino Unido há uma preocupação muito grande, porque na semana passada foram encontradas várias variantes, né? Inclusive essa da África do Sul, são 150 casos, mais ou menos, dessa variação da África do Sul, e o governo, claro, quer evitar que ela se dissemine por aqui e coloque a perder todos os esforços Probleminha no contato aí com o Felipe Killing, acho que já negociou a internet. Perdemos só o finzinho da mensagem, né? Mas acho que é importante esclarecer, Killing, o que foi dito aí pelas autoridades da Inglaterra, né? Não só autoridades, mas também por aqueles que estão mais ligados a essa vacina de Oxford, AstraZeneca, em relação a esse estudo preliminar da África do Sul, até para que se possa tranquilizar a população aqui do Brasil que está recebendo essa vacina, né? É segura e destacam que ela é eficaz contra casos graves, mesmo em relação à variante encontrada na África do Sul, que diminui internações e, evidentemente, o número de mortos, mas é claro que o Reino Unido tem todo um esforço aí para tentar evitar que essa variante encontrada na África do Sul se dissemine por aqui e coloque em risco todos os esforços da campanha de vacinação. Mais de 12 milhões de britânicos já receberam ao menos a primeira dose da vacina. Felipe Killing falando de Londres, a respeito da África do Sul, no vizinho da África do Sul, Moçambique, onde se fala português. Nesse final de semana, a capital Maputo, que tem aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, há cerca de 2 milhões, passou a viver o que se chama lá de recolher obrigatório, lockdown. E, obviamente, se aqui e em outros países de renda bem maior que Moçambique, gera problemas sociais, imagine em um país que tem o PIB do tamanho do PIB do Piauí. Ou seja, a situação é complicadíssima, proibição de circulação entre 9 da noite e 4 da manhã para a capital moçambicana, fechamento de vários locais de comércio, e era uma situação que já era esperada para a África até há mais tempo, né? As circunstâncias permitiram que não chegasse antes, mas a partir desse final de semana começou a valer o recolher obrigatório na capital de Moçambique. E essa questão da mutação do vírus é a questão mais delicada do momento em relação à contenção da pandemia, não é? Porque a característica desse vírus, a gente vai lendo, vai aprendendo um monte de coisa sobre virologia.
ao longo da pandemia. E aí a gente aprende, por exemplo, que o vírus da Covid-19 é um vírus de RNA. E um vírus de RNA tem a mutação muito mais rápida do que vírus, por exemplo, que tem a sua base em DNA, que tem mais dificuldade ali em fazer as conexões nas duas cadeias para virar outra coisa. E por isso, os vírus de RNA sempre foram muito mais temidos pelo mundo científico em relação ao risco de propagação, porque eles mudam muito. E eles mudam, é claro, de forma aleatória, o tempo todo, e numa velocidade muito rápida. De todas as mutações, a maior parte é mutação para pior. Então, o vírus vai mudando, deixa de ter ali a competitividade, digamos, no mundo e vai caindo. Só que, às vezes, acontecem mutações que fazem com que o vírus fique mais forte, ou na letalidade, ou na capacidade de transmissão, como é o que tem acontecido agora na Covid-19. Essas variantes, pelo que já se sabe, fazem com que o vírus se dissemine mais rapidamente. E esse é o problema. A questão é, as vacinas que existem hoje serão capazes de deter vírus em mutação? Mutações que já ocorreram, que vão ocorrer, serão detidas pela vacina? Essa é uma resposta que ainda não existe. Ela não existe, é por isso que preocupa. Aparentemente, pelo que tem sido pesquisado até agora, sim, as vacinas que existem até agora dão conta de mutações que já ocorreram no vírus da Covid-19. Se não totalmente, pelo menos com algum tipo de eficácia, a vacina pode atuar sim. É por isso que a discussão sobre a vacinação geral e uma vacinação da população mundial vai além da fundamental questão ética. Não adianta você vacinar uma parcela da população, primeiro porque isso não é ético, mas também porque, enquanto o vírus continuar circulando em grande quantidade no mundo, as mutações vão ocorrer de forma muito rápida, porque a mutação é proporcional ao quanto o vírus circula. Quanto mais vírus circulando, mais mutações. E essas mutações são perigosas, porque elas podem significar uma volta das vacinas ao laboratório para ter que mudar, fazer pesquisa de novo, e aí a gente recua alguns passos nessa corrida contra o vírus. Xenofobia é ineficaz até contra vírus. Exatamente. Né? Dá para entender. De Londres.